Recapitulando, então, até agora já passamos pelo pilar da consulta nutricional otimizada e você viu como que você consegue coletar as informações essenciais, né, aprofundar para descobrir as causas e aí facilitar o segundo pilar, que é o do raciocínio clínico de precisão. Então, você descobrindo as causas desses sintomas, fica muito mais fácil você definir o foco do tratamento nutricional. E aí a gente foi para o terceiro pilar da periodização nutricional. Então, sabendo qual é o foco, eu consigo definir o que eu vou fazer com esse paciente. A gente definiu modular o intestino, melhorar os sintomas e também melhorar o sono, beleza? Então, nossa dieta vai ser agora feita para isso. Então, olha como já fica mais fácil. Você já vai produzir uma dieta tendo total clareza do que fazer nessa dieta, beleza? Então, agora a gente vai fazer a prescrição, né, dessa dieta, mas também a prescrição de suplementos. Então, lembrando que o nosso foco é modular intestino, eu trouxe aqui um fluxograma, né, de uma das aulas que eu resumo a modulação intestinal nesses 6 pontos aqui. Primeiro ponto é eliminar os agentes agressores do intestino, e a gente já falou isso. E no caso desse paciente, os agentes agressores são os alérgenos alimentares. Então, no caso dele, ele concordou, a gente vai precisar tirar leite, trigo e soja, beleza? Depois, no fluxograma, outra etapa é rastrear as deficiências nutricionais. E pelos sintomas que ele relata, a gente pode correlacionar, tá? A dieta ocidentalizada, né, que ele relatou, com a deficiência de magnésio e complexo B. Por quê? Vou te explicar. Porque ele reclama dessa dificuldade de foco, de conseguir se concentrar também pela manhã, de dormir e realmente descansar. Ele também relata no exercício físico, né, quando chega principalmente da metade para o final, aquele tremor. Então, esses aprofundamentos eu fui fazendo na anamnese, né? Então, ele relatou lá, tremor. Quando você sente o tremor? Né? Quando te dá essa sensação de desmaio? Então, alguns sinais já me demonstram, né, que esses nutrientes poderiam ser aí colocados em uma maior quantidade, beleza? Para esse paciente. É claro que eu não pedi exames laboratoriais para isso, inclusive os exames para esse tipo de deficiência é muito incerto ainda, realmente não é fidedigno. Então, os sintomas eles são mais confiáveis, vamos colocar assim, né? A gente ir pelos sintomas do que realmente pedir um exame de sangue para isso, beleza? E também o que acontece? A gente vai tirar agora o trigo, né? O glúten. E quando a gente tira o glúten, a gente tira muitos cereais integrais também, que é o que vai nos fornecer mais complexo B. Então, como eu vou ter que tirar, eu gosto de suplementar complexo B também para esse tipo de paciente, tá bom? Aí, para a questão intestinal, a gente precisa equilibrar a dieta. Então, fibras, macro e micronutrientes dentro de uma qualidade da dieta mediterrânea. Um grande erro quando a gente fala de saúde intestinal é se limitar tudo a probiótico ou prebiótico, né? Tudo, só passar um probiótico que melhora. E não é assim. Na realidade, vai ser momentâneo. A gente passar um probiótico vai ser transitório. O que a gente precisa cuidar mais? Da qualidade. Então, por isso, essa qualidade vai ser mais relacionada à dieta mediterrânea. O que é a dieta mediterrânea para quem não sabe? É uma dieta mais rica em alimentos, vegetais, legumes e não ultraprocessados, que era o que estava acontecendo, que ele estava com uma dieta totalmente, né, ocidentalizada. Então, com base nisso, a gente vai aumentar o teor de fitoquímicos, né, compostos bioativos, através de ervas, chás, temperos naturais, alimentos também ricos em compostos bioativos, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma dieta mediterrânea, beleza? E aí, quarto ponto, qual é a história clínica e o foco da fisiopatologia? Aqui no caso dele, ele relatou diarreia, né? Não é uma doença em si, mas ele relatou diarreia depois que começou a fazer um exercício mais intenso para ele. E como ele tem esse histórico de alergia e ele estava consumindo esses alérgenos, então eu presumo, né,
a hipótese é que realmente ele está irritando a mucosa gastrointestinal dele, ainda fazendo exercício intenso, a gente vai promover no início, né, exercícios até exaustão, vai promover no início essa desequilíbrio da microbiota, beleza? O exercício constante, né, numa intensidade adequada para a pessoa, é o contrário, equilibra a microbiota. Mas no caso dele, ele está indo até exaustão porque ele está relatando muito cansaço, tremor, tontura. Então ele está numa intensidade que está mais alta para a condição dele nesse momento, beleza? O quinto ponto é a gente produzir agora a dieta e ver realmente qual nutriente a gente não está conseguindo alcançar pela alimentação. Então eu pensei nas deficiências nutricionais, mas vamos tentar colocar isso na dieta, beleza? Caso a gente não consiga, aí sim a gente vem para a etapa 6, que é suplementar com estratégia. Por isso que aqui é prescrição estratégica de suplementos. Não é na moda, não é prescrever, vou prescrever probiótico porque está com diarreia, tá? A gente realmente pensa na situação para poder prescrever. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos montar a dieta, tá bom? Vamos para a parte que interessa, né? Então, eu vou mostrar a minha tela. E aqui, ó, eu coloco, a gente já calculou o gasto energético, lembra? Eu coloco dieta realmente por equivalentes, não tem por que não ser, eu gosto, tá? Dietas com treino moderado. Eu faço o primeiro que tem mais gasto energético. Moderado. Porque fica mais fácil depois. Eu duplico a dieta, vou mostrar para vocês. Vou criar em branco para vocês entenderem como que é aqui. E aí, ó, a primeira coisa que eu faço é adicionar aqui o planejamento teórico. O que que é isso? É o que a gente já calculou. A gente já calculou aqui o gasto energético com treino moderado. Como tá com uma quantidade calórica alta, eu vou colocar uns 20% de proteína, que é suficiente, uns 35% de lipídio, porque ele não tem problema cardiovascular nem nada disso. Observa que ainda ficou com a proteína alta, vou tentar baixar mais um pouco, por quê? Porque lembra que até 1,5 a gente falou, é de boa? Então aqui, ó, deu 1,6, tão tranquilo aqui, 1,6 de lipídio, 5,2 de carboidrato. E agora, como que eu faço para distribuir isso aqui? Eu tenho que pensar nos horários do treino, tá? Então, ele treina perto do almoço. Vai ter um café da manhã aqui. Então, aí vai ter um treino aqui no meio. Almoço. Aí, gente, o que que eu faço? Eu olho, né, na anamnese e nas informações que eu tenho, qual é o hábito dele, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, café da manhã, almoço, lanche e tem um jantar. Então, se ele treina aqui perto do almoço, eu tenho que colocar um café da manhã bem rico em quê? Em carboidrato. Eu coloco proteína assim de manhã, porque é importante para dar saciedade também para recuperação de dano muscular. Mas aqui o meu foco vai ser em carboidrato. Lembra que eu tenho que tirar o glúten dele? Então, na hora que eu for selecionar aqui os alimentos, o que que eu faço? Eu coloco as coisas que estão aqui sem glúten, ó. Torrada sem glúten, tapioca. Poderia ser um leite vegetal também. E aí você vai selecionando os alimentos conforme que a gente falou. Aqui o ovo é uma boa. Aí ele vai fazer o ovo com o quê? Cozido, com azeite. E uma fruta pode ser interessante. Aí o que que eu olho aqui? Quanto a gente alcançou. Normalmente, 30 gramas de carboidrato já é suficiente para 1 hora de treino, tá? Mas pensando aqui que a gente quer o máximo de desempenho dele, a gente poderia alcançar 1 grama de carboidrato de 1 a 4 horas antes do exercício. 1 grama de carboidrato por quilo de peso, tá? Como ele tá com 68, eu poderia aumentar aqui para mais 4 aqui. Olha lá, já foi. E aí, o que que eu faço? Eu coloco aqui nas observações, ó, como que eu faço para enriquecer de fitoquímico isso aqui? Porque tá um pão com ovo e uma fruta, né? Então eu faço o quê? Eu oriento.
Quando fizer o ovo mexido, preparar com azeite de oliva, o mínimo, né? Colocar aqui com o mínimo possível de azeite de oliva, extra virgem, temperos naturais, como alho, cebola, orégano, açafrão, pimenta do reino, por aí vai, tá? E aqui ele não tá consumindo café, ele tá evitando consumir café, porque dá mais ansiedade nele, ele fica com tremor. Então, só que o chá verde ele tolera. Então a gente poderia colocar chás aqui, ó. E aí o que eu faço? Eu oriento aqui também, ó. Pode variar o tipo de chá. Chá de gengibre. Gengibre é muito bom para diminuir dor muscular. Então nessa fase que ele tá, chá verde também, ele tá aumentando, né? Que ele tá com uma intensidade alta ali de treino para ele, porque ele não tá com preparo. E que está iniciando um período com mais sessões de treino, é interessante a gente colocar coisas que vão ajudar. Abacaxi também ajuda na dor muscular. Cacau, tem chá de cacau, tá? Cacau ajuda. E aí eu posso colocar aqui para ele. Esses, o que eu acho legal? Sempre enfatizar para o seu paciente o que é importante disso aqui, por que é importante, né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Esses alimentos e compostos e chás citados vão te ajudar na capacidade de recuperação e diminuição da dor do treinamento. E aí eu deixo bem negrito, sinalizo, certo? Para ele enxergar isso aqui. Então, em todas as refeições eu vou fazendo isso. Então, no almoço aqui, eu vou olhar lá o que é mais comum ele consumir. E aí eu vou especificando aqui para ele também nas observações, vou selecionar. Aqui à noite ele também tem um treino de corrida. Então, da mesma forma, ele também gosta de comer banana, ele gosta muito de coisa líquida, de vitamina. Só que leite ele não pode. Então, eu poderia passar aqui, por exemplo, uma vitamina com leite de castanha. Ele ama banana, ele falou que banana não falta. Eu posso colocar frutas vermelhas aqui, ó, morango, porque ele mora no sul, então o próprio suco de uva concentrado, tem mais aqui vermelho que seja comum. Aí a gente tem que pensar também na cidade, né, que a pessoa mora, o que é mais fácil a pessoa encontrar lá. Então as frutas vermelhas, elas são, poderia até ser uma ameixa, mas já foi. As frutas vermelhas, elas são excelentes também, ricas. Ah, poderia ser o açaí aqui, mas aqui não tá, ele tá em outro. Elas são riquíssimas em antioxidantes, então é super interessante a gente colocar ali próximo do treinamento. Ah, Fernanda, mas tem problema antioxidante, vai atrapalhar a adaptação do treino? No alimento não, atrapalha se fosse na suplementação, tá bom? Próximo ao treinamento. Então, tranquilo aqui. Então, poderia passar o leite de amêndoas para fazer uma vitamina, uma pasta de amendoim, que dá para comer tipo banana com pasta de amendoim. Aí aqui, gente, o que acontece? Ele falou que estava tendo refluxo antes do treino, lembra? Então no lanche pré-treino dele aqui, eu vou colocar com 2h30 a 3 horas antes. Porque a gente precisa de tempo, porque aqui eu coloquei um leite de amêndoas, que é mais rico em gordura, a fruta é mais rápida de digerir, mas eu preciso de tempo para digerir isso, tá? E aqui eu olho também a quantidade de carboidrato que eu alcancei, ó, por enquanto 20. Daria pra gente colocar mais também. Como é 2h30 antes, não precisa chegar lá naqueles 60 e poucos que eu falei como do café da manhã, a gente pode colocar menos.
Então aqui, ó, para ele bater junto com essa vitamina, pensamos por uma vitamina, né? A gente poderia colocar umas granolas sem glúten, se ele quiser comer a fruta cortada, né? Daria para fazer. A aveia normalmente tem glúten, né? Só que tem as aveias sem glúten, mas também é um pouco mais caro. Daria pra gente colocar quinoa, né? Quinoa em flocos, por exemplo. Amaranto eu já acho mais difícil. Tem aqueles, hoje tem esses pão folha sem glúten, né? Aí eu vou colocar na observação. Escolher as opções do grupo de pães sem glúten. Aqui, gente, nesse aplicativo, nesse software aqui, tem a lista de substituição isenta de glúten. Dá para eu personalizar também aqui, ó. Mostrar para vocês. Ó, sem glúten. E aí já fica só os alimentos realmente que ele pode consumir, tá? E assim eu vou fazendo, eu não vou fazer todo ele aqui, mas só para vocês entenderem, para a gente não demorar, mas só para vocês entenderem que eu priorizo o quê? As refeições pré e pós-treino. Como ele tem 2 sessões de treinos, o almoço é muito importante, o café é importante, o almoço, na verdade todas as refeições vão ser importantes, porque uma vai ser pré, outra vai ser pós, aí o lanche vai ser pré de novo e o jantar vai ser pós. Então acaba que todas as refeições são importantes. Pós-treino, o que a gente tem que pensar? Em recuperar também pelo menos 1 grama por quilo de peso de carboidrato, então aqui está adequado. Em relação à proteína, no mínimo 0,3 gramas por quilo de peso. No caso dele, como ele está com 68 quilos, se a gente fizer a conta aqui, ó, vai dar pelo menos 20 gramas de proteína. Então, no almoço, a gente está alcançando 54. Daria até para dividir e colocar isso pensando em jantar. Aí, o que eu faço normalmente depois que eu seleciono? Eu duplico, porque ele come o jantar igual ao almoço. Então, eu duplico aqui, ó, e só escrevo aqui jantar. Beleza? E aí, eu vou distribuindo até chegar, então, nos valores aqui que eu estipulei dentro do teórico que a gente fala, né? Que foi dentro do imaginado para essa periodização nutricional, beleza? Então, os fitoquímicos eu vou adicionando assim, na escolha dos alimentos, nas observações, no que ele pode adicionar para enriquecer. A gente pode enriquecer de ômega 3 também, ó. A gente ainda tem mais coisas aqui para adicionar de gordura. Então, a gente pode enriquecer de ômega 3, eu posso selecionar aqui atum para ele, por exemplo, em almoço, em jantar. Posso adicionar sementes também ricas em ômega 3, linhaça, chia, e pedir para ele triturar no momento do consumo. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo enriquecer de nutrientes, certo? Então, agora, né, espero que tenha ficado aí bem entendido a parte de dieta. E aí, o que eu vou fazer até pensando na questão do treinamento, para vocês entenderem, tá? O treino moderado é o que a gente estava fazendo com aquela quantidade de nutrientes. No treino leve, lembra que eu calculei um gasto energético diferente? Então, eu pego essa dieta que vai estar pronta do treino moderado, eu duplico. Aí eu vou lá naquela distribuição de nutrientes teórica e mudo o cálculo, né? Coloco aquele cálculo do gasto energético menor, que é do treino leve, e aí eu só vou ajustando em uma refeição ou outra, diminuindo a quantidade ali de nutrientes para não ficar tão calórica, né? Para adequar então a caloria do dia do treino leve. E além disso, para esse paciente eu vou fazer um planejamento a mais para o dia de surf. E qual que é a diferença? Os treinamentos dele, todos os outros, estão treinamentos de curta duração. Então, ele está fazendo coisa de 30 minutos, 40 minutos, no máximo 1 hora.
O treino de surf é o único que vai durar ali 2 horas. Então, para esse tipo de treinamento, eu quero colocar uma quantidade maior, né, de nutriente, principalmente ali de carboidrato, para que ele consiga ter a demanda suficiente de carboidrato. E aí, carboidrato de lenta digestão, porque vai ficar, né, bastante tempo ali no mar, beleza? Daria para suplementar durante? Até daria, mas eu não quero fazer isso com ele agora, porque lembra que ele está com sintomas gastrointestinais? Então, se a gente suplementa um carboidrato, por mais que eu tome cuidado em relação à diluição, à composição desse carboidrato, que a gente tem que misturar glicose, frutose e tudo mais, existe uma possibilidade ainda dele ter sintoma, dele ter diarreia, de ter fermentação. Então, por isso, eu prefiro esperar ele recuperar dessa questão intestinal e aí sim, mais para frente, a gente começa a colocar o intratreino, é todo um treinamento intestinal. Então, uma das estratégias do treinamento intestinal é você treinar com essa refeição pré-treino. Então, eu vou testando as composições, colocando coisas mais fáceis de digerir e por um tempo maior. Depois a gente vai aproximando um pouquinho esse pré-treino dele para ele ir melhorando em relação a esses sintomas. Beleza? Bom, agora então, para a gente fechar, né, uma prescrição realmente diferenciada e assertiva aí, a gente não pode ficar prescrevendo suplementos só porque tá na moda, é porque eu ouvi falar, é porque o outro tal atleta de ciclismo lá faz, né? Ou até mesmo que o paciente já comprou, ele comprou um monte, então vou ter que prescrever isso mesmo, né? Não tenho o que fazer. E não, o ideal é realmente que a gente tenha segurança e prescreva aquilo que vai ter sucesso neste momento, tá? Então, aquilo que realmente vai dar resultado nesse momento. Então, esse é o nosso quarto pilar. Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui no slide o material que eu uso, que é o GPS. Foi também o material que eu construí, que é o Guia Prático de Suplementação. E nesse guia, a gente tem 27 suplementos, né? Na frente e atrás ali tem suplementos. Eles são separados conforme a cor. Então, nível de evidência baixo é vermelho, moderado é amarelo e alto nível de evidência é verde. Então, você já fica sabendo como que está a pesquisa científica em relação a esse suplemento, porque a gente sabe que sai muito suplemento aí, que ninguém nunca nem viu na vida e o povo está usando, né? Naquela coluna amarela que você está vendo, são os tipos de exercícios recomendados, para a gente saber se é no sprint, se é no endurance, se é no exercício de força, se é em esporte coletivo. Na parte rosinha são os efeitos, desde diminuição de dor, de dano, melhora de fadiga, oxidação de gordura e por aí vai. Aí depois doses estudadas, por quanto tempo, em qual momento você vai passar. Tem uns que tem que ser antes ou depois do treino, outros não tem que ser junto com refeição, então depende do suplemento. E a última coluna que são relacionadas aí ao ponto de atenção. Esse foi o nosso material inicial, eu uso muito ele, eu tenho ele impresso também igual o GPN, que eu mostrei para vocês, né, nesse material aqui. E hoje ele evoluiu. Então, a gente teve uma evolução desse box sprint, né, que eu chamo de box sprint, e agora ele virou aplicativo sprint. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Como que é esse aplicativo sprint? É o GPS, por enquanto, aqui na forma de aplicativo. Então, você acessa pelo computador ou também pelo celular. Aí aqui você consegue colocar o peso do paciente. Então, aqui eu vou colocar o peso dele de 68 quilos. Eu posso selecionar o tipo de exercício que ele faz, mas como ele está fazendo tudo, né? Está fazendo força, que é musculação, mas ele faz resistência também quando vai fazer surf. E ele faz sprint repetido, que tem treinos que são de tiros. Então, como ele tá aleatório aí, o que eu vou focar? Eu vou focar no efeito. Então, tá vendo que eu posso pesquisar somente pelo tipo de exercício, mas posso pesquisar selecionando o tipo de exercício e o efeito, e posso pesquisar também somente o efeito, que é o que eu vou fazer agora. E aqui você pode escolher se você quer ao menos um efeito ou ambos os efeitos, quando você seleciona mais de um. Então, no caso dele, o que ele relatou pra gente? Que ele está fadigado. Então, vamos pensar aqui como diminuir a fadiga dele. A gente pode pensar em diminuir dor muscular também, né? Porque ele vai fazer muitas sessões de treino que não é habitual. Ele falou da imunidade e também tem a questão intestinal. Ó. Podemos selecionar tudo aqui e eu coloco para calcular. Aí, olha lá, já aparece aqui para mim, ó, foram encontradas 33 opções.
Aí você pensa, meu Deus, Fernanda, mas é muita opção e aí não me ajudou em nada, né? Claro que ajuda. O que que a gente vai fazer? Aqui a corzinha, você já tá vendo, ó, vermelho aqui não tem muita evidência. Então, gente, se já não tem muita evidência, eu nem vou por aí. Eu vou só quando não tem realmente opção e já testei outras coisas. Então, no caso, eu vou o quê? No verde. Betalanina e bicarbonato de sódio. Quando eu clicar aqui, gente, ó, aparece tudo, tá? Para qual tipo de exercício, ó, sprint, intermitente, qual que é o efeito dele, tamponante, mas ele também diminui a fadiga, qual é a dose, ó, para o caso do peso dele, por quanto tempo, ó, o que pode dar, coceira, erupção, tem tudo aqui. Então, ficou com dúvida, clique em cima, beleza? No caso, eu já sei que betalanina e bicarbonato eu não quero colocar agora. Lembra sobre prescrição estratégica de suplemento? Eu quero colocar lá para frente, quando realmente a intensidade dele aumentar bastante, lá perto da competição. Ele vai ter algumas competições antes ainda da de triatlo. É mais para exercício intermitente, não tanto para o triatlo, tá? Esses suplementos aqui seria mais para os treinos de tiro e tal. Então agora eu não quero, porque eu acho que tá tranquilo ainda, ele não precisa desse up no treino. Eu quero mais resolver fadiga, tá? E questão intestinal, imunidade. Lembra que a gente estabeleceu foco? Então isso é legal. Então você já sabe que não precisa de alguns suplementos aqui. Cafeína também seria ótimo mais para frente, mas ele não tolera. Ele já me falou que ele sente tremor, que ele fica ansioso, então não é legal. Vamos pensar aqui no carboidrato, olha só, melhora, diminui a fadiga, melhora a imunidade. Olha que interessante, faz as duas coisas. Tá vendo? Que aqui tem ó, 30 a 90 gramas por hora de exercício e aqui o ajuste em diluição. E lembra que eu falei que no caso dele eu não quero usar porque pode dar diarreia, náusea? Tá escrito aqui, ó, diarreia, náusea, cólicas, hipoglicemia de rebote. Então é muito provável que ele tenha isso, porque ele já tá tendo. Então eu não vou suplementar durante, tá? Porque aqui, ó, a cada 10 a 15 minutos durante o exercício acima de 1 hora. Eu poderia, mas não quero porque a maioria tá durando 1 hora, foi o que eu expliquei, e eu coloquei onde esse carboidrato? No pré-treino dele, nas refeições que antecedem o treino. Então, dessa forma, eu já consigo diminuir a fadiga dele, beleza? L-carnitina, citrulina, também não seria... A cereja azeda seria até muito interessante, pensando na dor e pensando no sono também. Só que não é algo que a gente encontra com facilidade aqui. Então, por isso eu também não vou suplementar. O que sobra? Sobra creatina. Essa é uma das que eu vou suplementar, porque ela, apesar também de dar suporte para uma fase, né, mais intensa de treino, normalmente eu gosto de passar em fases mais intensas de treino. O que acontece? Ele está começando um treino que não é habitual. Então, aumenta o dano muscular, aumenta a dor e ele está fazendo um treino de força. Então, como ele está nesse momento e mais para frente, qual que é a tendência se é uma pessoa que está treinando para o triatlo? Então, vamos entender a periodização aí. Aí aumentando o volume. Então, agora ele está fazendo treinos curtos, mas depois ele vai começar a aumentar o volume. Aí pode ser até interessante periodizar essa creatina depois, já não usar tanto essa creatina, mas nesse momento eu entendo que vai ser benéfico para ele por conta do cansaço, da fadiga, então vai ser interessante. Então, creatina, beleza, vou suplementar. E aqui já tem a quantidade, ó, 2 gramas por dia ou de 3 a 5 gramas por dia. Beleza? Em relação ao aumento de peso, não tem problema, entende? A gente não tá preocupado com isso ainda, lembra? Então, em relação a isso, tranquilo. Outra coisa, chá verde aqui tá na forma de extrato, eu não vou suplementar, mas a gente colocou na dieta, lembra? Então, lembra que a suplementação é só o que a gente não consegue colocar? Então, a gente colocou chá verde na dieta, colocamos açafrão, ó, que aqui tem curcumina, beleza? Então, de resto aqui, ó, o nitrato, eu poderia indicar para ele suco de beterraba com laranja, né? A gente colocou uma fruta lá pré-corrida. Então, dá pra gente colocar na dieta também aqui, ó, tem o nitrato como suco de beterraba, tá vendo? 500 ml com 2 a 3 unidades. Então, posso colocar lá em observação para ele fazer sucos assim. E ele adora suco, ia dar certo, tá? Então, ó, dentre as suplementos probiótico, foi o que eu falei para vocês, é mais momentâneo, eu não vou colocar agora, a evidência também não é tão forte assim. Então, de suplementação, ó, de todas as opções, e aqui, ó, quercetina, resveratrol, tudo a gente colocou na dieta, beleza?
Então, de suplementação, eu vou colocar a creatina neste momento, beleza? Ah, e uma coisa que a gente pode colocar para o sono também é fontes, né, alimentos que induzem ao sono, ali naquele jantar, ou até uma ceia, né, com chá relaxante, com banana, com kiwi, a própria cereja, se for possível, né, para quem conseguir adquirir. Então, tudo isso a gente consegue colocar também numa refeição antes do sono para induzir um relaxamento, isso pode ajudar, beleza? Voltamos lá, então esse é o aplicativo Sprint que vocês viram, então, né, deu para ter clareza aí de como ficar rápido para fazer a prescrição de suplementos e realmente assertivo, porque você já tem tudo ali escrito, né, os detalhes, a dose, se serve ou não serve, se tem evidência ou não tem. Então fica bem prático de fazer essa prescrição aí de suplementos e fechar esse ciclo, né, que é o ciclo do atendimento de ultravalor. Então, ó, passamos pela consulta, pelo raciocínio clínico de precisão, pela periodização nutricional, a prescrição estratégica de suplementos, a gente fechou agora, né? E por que que isso fideliza o paciente, Faina? Que aí no final desse ciclo tem a fidelização. Porque a gente está atuando, gente, nos 3 pontos principais de queixas do paciente, que foi o sono, a questão intestinal e o cansaço ali. Então, a gente conseguindo resolver essas 3 maiores queixas, rapidamente ele vai conseguir observar resultado. Então, ele começou hoje, amanhã ele vai fazer o treinamento, ele já vai se sentir mais disposto. Pode ser que já não dê tanto problema intestinal, porque vai estar com alimentos adequados ali pré-treino. Então, com o passar do tempo, ele vai observando os resultados, e esse resultado não demora 3 meses para aparecer. Ele vai ser um resultado que realmente vai aparecer rápido, beleza? Então, quando a gente combina esses 4 pilares aí, você tem mais segurança, tem praticidade, o paciente alcança resultado. Então, por isso que a percepção de valor da consulta também aumenta, né? O paciente, putz, paguei barato aí pelo tanto de resultado que eu tive, né? Então, realmente ele fica satisfeito e por isso tem essa setinha aí com as mais indicações, né? Ele satisfeito, com certeza, ele vai virar fã do seu trabalho e vai começar a te indicar, né? Então, onde ele passar que perguntarem, queria uma Nuto que falar alguma coisa, ele vai realmente indicar. E essas próximas indicações, provavelmente, sabendo da sua eficiência, do resultado que você dá, são indicações que vão fechar a consulta, né? Quando é realmente alguém que indica e que garante assim um resultado, a pessoa ela confia tanto que ela não vai ficar procurando por preço, né? Ela vai com você, ela vai querer fechar com você porque ela tem confiança no seu trabalho e vai pagar o valor da sua consulta, né? E aí você usa as ferramentas também que vão agilizar o tempo aí para você conseguir curtir com a família, né? Curtir os momentos também para você, tudo que você faz aí fora do trabalho. Beleza? Bom, agora a gente precisa falar de um assunto, para a gente finalizar, bem sério aí, que eu tenho visto e recebido também mensagens, não só no Insta, mas até quando eu converso fora, né, das redes sociais com outras nutricionistas, e muitas me perguntam, né, Faina, eu quero atuar nessa área, eu tô vendo que tá tendo muita demanda, os pacientes estão chegando no meu consultório, só que eu não tenho pós ainda, né? Eu preciso fazer uma pós para começar a atender. Já ouvi também, já fiz muitos cursos na área de nutrição esportiva, já fiz 4 cursos específicos de nutrição esportiva e ainda assim não estou segura, não sei o que prescrever. Cada vez que chega com um suplemento, eu não sei orientar o paciente se é aquilo ou não. Ou quando o paciente não tem resultado, né? Eu fico frustrada, eu quero abandonar a nutrição. Então, assim, essas são algumas conversas que eu tenho, né? E se a gente for falar realmente sério, o que a gente tem que pensar? Vale a pena, às vezes, a gente desistir, né? De 4, 6 anos, 8, não sei quanto tempo aí você tem na nutrição, por conta de uma dificuldade que você está sentindo aí na sua prática, e que é comum, as dificuldades elas vão surgir, né? Se fosse fácil passar por essas dificuldades, todos os 158 mil nutricionistas aí estariam, né, se destacando na nutrição
e tendo sucesso. Então a gente sabe que o caminho não é esse, não é fácil, o caminho nunca vai ser fácil, seja você escolhendo persistir, seja você escolhendo desistir, beleza? Mas a parte boa, né, que eu venho te falar sobre isso é que não precisa de pânico, né, não precisa de desespero. O Nutri Esportivo de Sucesso é um curso que eu, né, criei com todas as experiências que eu tenho, com toda a bagagem também da parte científica e teórica. Então, se você gostou da aula, se você gosta dos meus conteúdos e de tudo que você vê aí do Instituto Anabolize, eu tenho certeza que você vai gostar do Nutri Esportivo de Sucesso. E aí, o que eu quero te mostrar? Até para você entender, né, como que é essa dinâmica que eu estou falando em relação, às vezes, escolher uma pós e não se sentir confiante ainda, ou escolher 4 cursos e ainda não se sentir segura. Essas são as mensagens, ó, que eu recebo, que eu falei para vocês. Né? Então, uma diz aqui, ó, fiz pós-graduação em nutrição esportiva, mas saí de lá sem saber montar plano e estratégia para atleta. Um desgosto só. A outra falou aqui embaixo, ó, que a única coisa da pós é o diploma. E teve essa aqui do ladinho que escreveu, né, todo um texto explicando aí tudo que ela investiu já em pós-graduação, né? Então, se a gente somar tudo que ela colocou ali, ó, vai dar R$ 9.480. E que a parte prática ela aprendeu aqui, né, no Nutri Esportivo de Sucesso. Então, o que tem em comum desses 2 depoimentos que eu selecionei aqui para vocês, mas tem muitos outros também, é que elas gastaram mais de R$ 9.000 na pós, mas realmente só aprenderam a parte prática aqui. Então, não estou dizendo para você que você não deve fazer pós, que pós não presta, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é que você precisa ter clareza para tomar a sua decisão, né? Então, o que realmente a pós vai te proporcionar e o que realmente aqui os cursos do Instituto Anabolize vão te proporcionar, tá? Então, em algum momento, pode realmente ser que você precise fazer uma pós. Mas eu quero que você analise em que momento que você está. Você está insegura? Você realmente não está tendo confiança nas estratégias nutricionais que você está utilizando? Seus pacientes não estão tendo resultado? Então, tudo isso é algo que você tem que pensar. Então, o que você precisa? Diploma ou você precisa realmente de orientação e de um método para saber como fazer esses pacientes terem resultado e como ter mais segurança para atender? E aí sim, essa decisão fica mais clara, né? Então, na pós-graduação, você vai ter um maior custo, é um maior tempo. Então, se você está inseguro agora para atender, às vezes a aula de atendimento está lá no final da pós, daqui 1 ano e meio ou daqui 2 anos. Então, vai demorar até chegar e aí você vai ficar lá 1 ano e meio, né, parada no tempo até essa aula chegar. Você não consegue escolher, às vezes, a aula que você quer assistir, porque tem módulos, né, tem etapas, e muitas vezes você sai sem saber a prática, a gente tem inúmeros depoimentos aí. E no Nutri Esportivo de Sucesso, você tem menor custo, liberdade para escolher em quanto tempo você quer terminar e quais as aulas também você quer assistir, quantas vezes você quer assistir, apesar da gente ter os módulos, sim, né, e ter uma sequência lógica, você vai assistindo as aulas conforme a sua demanda. Então, são aulas diretas e bem práticas para realmente resolver o seu problema ali no momento. E você sai dominando todas as etapas de atendimento e vira referência. E aí você deve estar pensando, o que eu estou falando que vira referência, né? Eu vou te mostrar que existe, né, depoimento também sobre isso. E a referência que eu falo é você se tornar referência para os seus pacientes, para as indicações desses pacientes, e aí sim você ir superando os obstáculos e colocando degrau por degrau a sua carreira, né? E não achar que é um passe de mágica que é de hoje para amanhã, mas é construindo esse atendimento de ultravalor e a sua carreira. Beleza? Então, no Nutri Esportivo de Sucesso, você vai ter acesso a todo o conteúdo aí que eu desenvolvi ao longo desses 13 anos aí atuando no consultório e também na docência, tá? E é totalmente online, né? Então as aulas são gravadas, a gente tem as atualizações também. E você pode escolher se você quer pagar à vista ou dividir em até 12 vezes de R$ 172,45, tá? É muito baixo, né, o valor mensal. Se você for pensar um paciente a mais que você conseguir por mês, você já paga a parcela do curso e é super possível. Eu vou te mostrar até o final do vídeo quantas indicações aí você vai receber quando você aplicar
o ciclo do atendimento de ultravalor, beleza? E a garantia, tá? Eu tenho que te falar que existe garantia. Então, às vezes você pensa, mas e se não for bom? E se não for o que eu pensei? Tem garantia de 15 dias. O que isso significa? Que você vai entrar, não vai estar 100% do curso disponível, tá? Porque a gente tem uma questão de evitar plágio e tudo mais, golpes que existem, infelizmente. Então, vai sendo liberado ali no primeiro momento, assim que você entrar, já vai estar o módulo 1 inteiro liberado e os outros vão ser liberados depois de 15 dias. Mas dentro desses 15 dias você já consegue aproveitar bastante conteúdo, ver, né, as aulas, os materiais, e se você achar que não é para você e decidir que você realmente não gostou, é só pedir um reembolso, é automático pela sua plataforma e a gente devolve 100% do valor, tá? Não fica com nenhuma taxa, então é muito seguro, não tem risco, né? Você não corre nenhum risco aí de escolher entrar no Nutri Esportivo de Sucesso. E quais são os módulos que tem? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqueles 4 pilares que vocês já viram nessa aula, da consulta, do raciocínio, da periodização nutricional, da prescrição estratégica de suplementos e o 5º, que é da periodização nutricional na prática. Só para você entender, no de periodização nutricional, por exemplo, a gente passa por todas as estratégias nutricionais. Low carb, restrição calórica tradicional, restrição calórica intermitente, jejum, cetogênica, todas existentes, para no final também falar sobre decisão de conduta. Mesma coisa, o módulo de suplementos, por todos os suplementos, para depois falar de como prescrever estrategicamente. Então, você tem todo o embasamento. Raciocínio clínico de precisão, mesma coisa, você passa pelos módulos de avaliação física, pelo método da Isaac, então eu ensino a marcar os pontos, como medir corretamente, as fórmulas de composição corporal, fórmulas de cálculo de gasto energético, né? Então você tem todas as aulas de interpretação de exames laboratoriais, todos, então você tem todas essas aulas para daí chegar nessa finalização do raciocínio clínico de precisão. Então todo embasamento está aí nesses 5 módulos. E o periodização nutricional na prática são os filhos do GPN, tá? A gente tem vários guias de periodização para objetivos diferentes. Emagrecimento, hipertrofia, flexibilidade metabólica, tá? Entre outros aí, para justamente te dar esse suporte. Eu nunca atendi paciente nesse caso, eu não sei o que fazer. Pega o seu guia e aí você já vai ter sugestões de periodização, beleza? Mas os bônus, quais são os bônus? O Box Sprint, que vocês viram, que são esses materiais aqui, tá? E agora também essa inovação, que é o aplicativo Sprint, que foi o aplicativo que vocês viram eu usando. Então, vocês recebem um acesso e lá vocês vão poder usar toda aquela ferramenta para prescrever rapidamente os suplementos conforme a modalidade que o seu paciente pratica e o efeito que você deseja também, tá? Além dos módulos também de estudo de caso, como esse que a gente fez, isso sempre tem ali de atualização na plataforma, beleza? Bom, outra coisa, às vezes você pode ter dúvida, né? Ainda, mas e se eu tiver dúvida, como que é o suporte? Aqui eu trouxe um depoimento para você ver que realmente, né, o suporte existe, mas que é tão bom, aqui a gente já, né, pode ver isso no depoimento, que é tão bom que você vai precisar pouco desse suporte. Então ela fala até aqui, ó, nesse depoimento, às vezes você deve pensar, cadê Elisete nas aulas de mentoria? Ou ela quase não tira dúvida no grupo. Sabe por quê? Porque suas aulas são completas e simples de entender, e toda vez que eu tenho uma dúvida, vou lá e revejo. Ou quando pego um paciente que fica inseguro, vou lá em um dos seus cursos, assisto e prescrevo, seja planejamento alimentar, seja suplementação. Sem falar que seu curso tem conteúdo para atleta, praticante, né? Então a parte esportiva e a parte estética. Então tenho certeza, né, que por esse depoimento aqui você vai conseguir entender, porque realmente as aulas são práticas, são diretas para isso, mas se você não conseguir, né, a gente tem todo o suporte ali. Então, se você tiver dúvidas e você não conseguir aplicar o que você aprendeu, a gente tem um grupo de estudos exclusivo dos Nutris do time, tá? Do Nutri Esportivo de Sucesso. Então, lá você pode mandar os seus casos, mandar suas dúvidas, pedir sugestão. É um grupo, assim, bem aberto. Os outros Nutris também sugerem, falam das experiências.
Então é muito legal esse grupo de mentoria, tá? É uma mentoria em grupo ali no Telegram. E se você entra hoje, o que é legal do Telegram? Tá tudo salvo. Então os arquivos, as discussões, tudo que foram mandados, os vídeos, você consegue acessar porque tá tudo gravado lá, então você não perdeu nada, tá? Por mais que você entre hoje, você não vai perder nada. Beleza? Então se aparecer um paciente muito complexo, você já sabe. Só correr lá no grupo. E às vezes você pode pensar assim, mas eu nem tenho paciente ainda para aplicar, né? Como que eu vou aplicar esse atendimento de ultravalor? Então, se você ainda tem uma baixa procura pelo seu atendimento, a gente também tem a trilha do sucesso. O que é a trilha do sucesso? Eu vou te ajudar a ganhar dinheiro para você pagar o investimento do curso. A trilha do sucesso, ela é por níveis. Então, dependendo do nível que você está, se você está no nível 1, você vai passando de nível. E aí, cada nível tem tarefas, né, e execuções que você precisa focar. Então, vamos supor, você é estudante ainda. Aí a gente tem as etapas. Bom, você tem que definir o seu nicho de atuação, o que você vai comprar de equipamentos para o consultório, onde você vai atender. Então, tudo isso tem aula lá na trilha de sucesso. Vamos supor que você já passou desse nível, você já está atendendo, mas você está em dúvida ainda, será que minha consulta, meu preço está adequado? Eu não tenho pacote, eu não faço programa. Lá também tem aula sobre isso. Então, se você está nessa segunda etapa, você já consegue esquematizar e saber o que focar nessa etapa. Aí vamos supor que você já está recebendo pacientes por indicação, mas você precisa aumentar a sua captação. Também tem aula sobre captação de pacientes. Então, a trilha de sucesso, ela vai justamente te dando suporte para você ir avançando nos níveis da carreira e realmente alcançar o sucesso. Beleza? E depois, você dentro dessa trilha, né, você recebe ferramentas para você conseguir aplicar as tarefas, né, e as propostas que a gente tem dentro da trilha. Uma delas, que eu quero mostrar aqui, é o acelerador de resultados. Tem aula, né, explicando sobre essa planilha de acelerador aqui de resultados. E essa parte que está aqui, ó, selecionada para você ver, é porque a gente tem um controle, né, de quais as estratégias que a gente usou, com qual paciente, e no final tem ali quantas indicações você recebeu de cada paciente. Então essa é uma planilha real, tá? De uma Nutri que eu já vou mostrar para vocês, que virou referência, e ela foi fazendo esse controle dos pacientes dela, e ali tem então, ó, 2 pacientes, 3 pacientes, 2 pacientes. Então, cada paciente que ela aplica o método Anabolise, ela consegue indicações. Então, olha quantas indicações ela foi conseguindo, isso porque nem tem todos os pacientes aqui nessa planilha, né? Então, realmente é um investimento que você recebe sim um retorno. E aí, o retorno dela foi esse, ó, que legal. Ela mandou uma mensagem no grupo dizendo que ela sempre passa para perguntar, mas ela foi nesse dia, né, dar um depoimento que a cardiologista que é referência na cidade dela e na região, desde que ela se entende por gente, mandou uma mensagem para ela dizendo como ela admirava o trabalho e que era uma Nutri que ela estava indicando. Então, ela escreve aqui, né? Eu sempre tive e tenho muitos sonhos, mas quando decidi sair de Wuhan e me tornar nutriclínica e depois de conhecer a Faena, ser nutri esportiva, jamais na vida imaginei receber um feedback desse. Então foi muito bacana porque ela viu que ela virou referência para quem era a referência dela. Então isso que é o mais gratificante, né? A gente realmente trazer resultados para o paciente, mas transformando a vida desses pacientes e virando referência cada vez mais, né, sendo indicado e virando referência aí na cidade. Então agora que você já viu tudo, né, que é possível aí, você precisa tomar uma decisão. E aqui que você prefere, né? Realmente ter a carreira transformada, como teve aí a Elisa, essa mensagem que tem a medalha, né? O paciente ganhando a medalha é a Elisa. Quando ela foi atender esse paciente, ela me falou: Faena, eu vou atender, tô morrendo de medo, ele vai para o Mundial. E agora? Mas eu vou lá no seu método de gerenciamento de peso, que a gente tem aula sobre isso, né? Em modalidades de luta. Eu vou aplicar e qualquer coisa, né? Eu peço sua ajuda e tal. E ela aplicou e olha aí, ele ganhou a medalha. Ou a Val também, né? Que consegue pegar toda a informação do curso e aplicar e tem resultados rápidos. Então, ela mandou essa mensagem aí também, falando como ela estava tendo resultado com os pacientes, que era um conhecimento que realmente valia a pena.
Eu tô até falhando a voz. Bom, para esse vídeo aí não ficar muito longo, se você tem alguma dúvida e ainda quer saber alguma informação sobre o curso Nutri Esportivo de Sucesso, você tem todas as descrições das aulas, tá? É só clicar no link aqui embaixo, rola a página até o final que você vai encontrar mais informações. Mas se você quiser entrar em contato comigo, seja pelo WhatsApp, pela rede social, tá? Por onde você se sentir mais confortável, pode ficar à vontade, me perguntar, que eu vou dar um jeito aí de você fazer parte do time do Nutri Esportivo de Sucesso, beleza? Bom, então se você quer ter segurança, né, para tomar as decisões e realmente saber o que prescrever para o seu paciente, seja qual for a modalidade que ele pratica, viver de nutrição e ainda ter tempo para você, ter tempo para sua família, é só clicar no link aqui embaixo, fazer a sua inscrição, o acesso é imediato, você recebe todos seus dados, né, de acesso pelo e-mail, e aí você entra e já pode aproveitar todo o conteúdo do Nutri Esportivo de Sucesso. Te vejo lá!